Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a essa série de vídeos. Hoje nós vamos tratar sobre a mentalidade, aquela base do seu comportamento, como você consegue gerenciar as suas emoções e aquilo que faz tudo funcionar de uma maneira mais fluida. Eu sou Ana Helena, sou psicóloga e ajudo mulheres a reescreverem a sua história e alcançarem o sucesso com isso. Hoje o nosso vídeo é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre mentalidade. E vamos tratar sobre autoconhecimento, autoestima e espiritualidade. São temas muito importantes para a gente poder se desenvolver, né? Espiritualidade não é religiosidade, mas é sobre algo maior, algo que transcende. Para quem não me conhece, porque este vídeo sei que vai chegar em vários locais, para quem não me conhece, eu trabalho com autodesenvolvimento há 16 anos, gente, esse negócio é tremendo, tô ficando agoniada. Eu trabalho com autodesenvolvimento há 16 anos, já atendo como psicóloga clínica em consultório. Meu foco são mulheres. Por que mulheres? Porque nós nos reconhecemos. Eu acredito que as mulheres, apesar de ser a maioria no mundo, ainda é um público que precisa de atenção, que ainda está se posicionando realmente e tomando o seu lugar. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com mulheres. Sou formada em psicologia, em administração, gente, eu amo estudar, então sou formada em psicologia, em administração, tenho pós-encantamento do cliente, porque eu sou empresária, eu sou muito empresária já há 9 anos. Atuo sempre no ramo de saúde e bem-estar, mas em várias frentes, né? Além da psicologia clínica, do consultório, eu tenho um estúdio de pole dance, um estúdio de musculação e um espaço integrativo, onde a gente trabalha todos os aspectos da pessoa. Inclusive o nosso programa 360 é um programa onde a gente vai trabalhar tanto o emocional, quanto o físico, quanto o nutricional, para que os pacientes bariátricos, principalmente, não tenham reincidiva. Então, é assim, eu sou muito holística. E hoje, o nosso tema sejam muito bem-vindas, vocês que chegaram agora. O nosso tema é um tema muito interessante e eu tenho uma convidada super especial, que é a Débora Santos. Ela é psicanalista, ela é terapeuta, mentora de mulheres e tem uma história muito singular no que ela faz, né? Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. E eu vou chamar ela aqui para ela compartilhar sobre esse tema. Inclusive, peraí, deixa eu ver como que eu faço aqui para chamar. Título, né? Peraí, gente, eu sou meio devagar. Autoconhecimento. Olha Ups, ela aí. peraí, Oh. deixa eu virar a câmera, que eu tava mostrando a parede. Bom dia pra vocês! Bom dia, maravilhosa! Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui Bom, participando dessa live. seja muito bem-vinda! Né? A gente deu match desde o começo. Né? Né? Me sinto muito Débora, para o honrada. pessoal que não te conhece, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse o que você faz, como é o teu trabalho, né? Pensando aqui que tem gente que não te conhece, mas que esse vídeo vai chegar, ou vai resplandecer e chegar em muita gente para te conhecer também. Então, te apresenta um pouco aí. Sim, meu nome é Débora Santos, eu sou terapeuta psicanalista e mentora de mulheres. Trabalho, né, nessa área do autoconhecimento, desenvolvimento humano, já agora 4 anos atuando nessa área, mas de estudos, posso dizer que tem aí quase 12 anos de estudos mesmo, que eu demorei muito para encontrar essa autoconfiança para poder iniciar nesse ramo. Então, eu tinha bastante resistência, né? Eu comecei dentro do mundo terapêutico buscando soluções para mim mesma. Eu era daquela pessoa que tinha muita dificuldade em pedir ajuda, então eu buscava estudar, né? Estudar muito para encontrar minhas próprias soluções.
E foi dessa forma. Eu falo que eu não escolhi ser terapeuta, psicanalista, mentora, nada disso. Foi realmente a minha história que me trouxe até aqui. Ai, Ai, que linda! ai, meu Deus. Olá! Olha que É minha fofinha! Como é o nome bebezinha que dessa chegou. lindona? É minha bebezinha que Como chegou. é o É minha nome dessa linda? segunda filhinha, a Léa. Ela tá com 5 meses só. Oh, que linda! Ela tá com Parabéns! 5 meses. Eu sei, Então, eu te entendo. você me entende, né? Sim, aqui também às vezes aparece. Hoje não, porque elas estão na escola, mas se eu já tive que fazer uma live com a Flor, que é a mais velha, sentada no colo, porque ela queria aparecer de todo jeito. Então, relaxa, Eu não é a vida de sabia toda se tinha mãe. dado certo dela ir buscar ela, então ela veio me assegurar aqui que tá tudo bem. Bom, Ela tá graças a Deus. aqui. Então, a E vida de mãe, é né? muito, e é muito interessante a forma como você chegou na terapia, porque Sim, assim, por isso, gente, eu sempre digo que a gente nunca conhece as pessoas e dá match com as pessoas por acaso. Eu sempre falo no consultório que a gente sempre acha a tampa da nossa panela. Então, eu e a Débora, a gente teve essa. A gente se conhece porque nós investimos na sim. gente e aí nos conhecemos em uma mentoria que nós investimos para o nosso crescimento e deu esse match, porque da mesma forma que ela tinha esse pouco de preconceito em atuar, essa insegurança de atuar na área e caiu por acaso, assim também foi a minha história. Então a gente sempre acaba vibrando na sintonia das pessoas que elas têm algo ali parecido com a gente, não é por acaso, né? Não, absolutamente nada e por acaso. Eu também acredito dessa forma. E é realmente assim, inclusive, as pacientes, alunas que chegam até mim, ou estão passando por algo que eu já passei, ou já passaram por algo que eu já passei. É sempre neste sentido, né? Tudo que a gente experiencia, vivencia na vida, absolutamente nada é por acaso. Eu falo que até na parte profissional, relacionamentos, todo o histórico que eu tive até aqui, nem nada foi por acaso. Eu tenho que realmente, assim, agradecer e expressar o máximo de gratidão possível, porque se não fosse todo esse histórico, eu não estaria aqui hoje fazendo essa live contigo, demonstrando dessa força, demonstrando dessa vontade de ir, avançar, fazer, trazer diferença na vida de outras mulheres também. Então, eu acredito muito nisso também. Absolutamente nada é por acaso. Sim, nós nos tornamos a chave da nossa prisão. Por muito tempo eu não entendia essa frase. E hoje eu entendo que todas aquelas dificuldades que nós passamos e que nós conseguimos superar, que era aquilo que nos aprendia, né? Nós conseguimos superar e através disso nós somos capazes de abrir Uhum. a prisão de outras pessoas, de ajudar outras pessoas a superar também esses desafios. Eu me lembro muito bem você falando sobre as pessoas que vêm para você atender. Quando eu comecei a estagiar, eu não queria estagiar em clínica. Como eu sou formada em administração, eu queria estagiar em RH. Uhum. Mas eu não eu, assim, não é que eu não pude escolher. Quando eu fui fazer, eu tinha saído para fazer uma pós, quando eu voltei, quando eu fui fazer estágio, só tinha vaga em clínica. Ou eu fazia clínica, eu adiava mais um ano a minha formatura. Eu falei assim, cara, não quero clínica, mas eu vou encarar esse desafio. Olha que loucura, né? Não quero, mas eu vou encarar. E quando eu comecei a fazer clínica, o comentário das minhas colegas de estágio era geral. Eu disse assim, Ana, parece que você foi feita para isso. Eu disse, mas minha gente, não queria isso na minha vida. E aí a gente vai entrando para aquilo. E uma coisa que a minha supervisora falou, ela falava assim, não adianta você escolher quem vai ser o teu cliente, o teu paciente, quem vai sentar ali na cadeira com você, porque vai vir para você quem precisa vir. Você pode ficar escolhendo, porque a gente às vezes tinha lá o recepcionista, a gente ficava escolhendo, ah, chama esse, eu quero esse, qual é o problema desse, eu quero esse. E ela falou assim, não adianta, cara, não adianta, porque às vezes você marca com essa pessoa e ela não vai vir, porque não é para ela vir para você, a pessoa certa vem para você. Né? E desde esse dia da clínica que ela falou isso, eu começava assim para o recepcionista. Eu dizia, oh, eu tô com horário X, vaga. Ele, você quer quem? Eu disse, quem você escolher, pode chamar qualquer um. O que tiver disponível nesse horário é que vai vir. Mas se vai vir quem eu preciso, então não adianta eu ficar escolhendo. E bem assim, a gente está falando não só para quem é terapeuta, psicóloga, mas a gente está falando para pessoas que têm Todas as negócios áreas. aqui. Sim, Então, assim, todas bem as assim, áreas. são os seus clientes da sua empresa. Não adianta você ficar escolhendo quem que você vai atender. Você precisa entender que enquanto você não trabalha certas coisas em vocês,
certos clientes aparecem, tipo assim, uns clientes que eu Sim. chamo carninha de pescoço, que é difícil de engolir. É algo que está querendo te dizer, te dar algum sinal, te mostrar algo, te dizer algo, e faz parte do trabalhar, né, em direção ao seu propósito. Sim, e eu acho que aí entra o autoconhecimento, né? Porque às vezes eu tenho uma sensação, gente, vocês que estão assistindo vão comentando aqui, mas eu tenho uma sensação que as pessoas que não são da área das terapias, elas acreditam muito que o autoconhecimento é algo trivial, banal, às vezes não entendem como aplicar isso na própria vida. Não. Como aplicar o autoconhecimento? Você tem essa sensação aí também? Tenho, mas foi algo que também, eu acredito que seja isso também, é algo que foi muito banalizado, né? É tão comum ouvir falar sobre autoconhecimento, todo mundo fala sobre autoconhecimento nos dias de hoje, né? Se tornou algo bem banalizado, porque são poucas as pessoas que realmente praticam o autoconhecimento. Muitas pessoas fazem uma leitura, fazem algum cursinho, fazem algo que leve a este caminho, que a leve a iniciar essa jornada do autoconhecimento, e logo se bloqueiam, param em algum momento, porque surge ali resistências, né? Quando a gente está no caminho do autoconhecimento, o que mais surge em nossa jornada são resistências. Porque é através dessas resistências e obstáculos que a gente vai conseguir evoluir, ultrapassando cada uma delas, entendendo cada uma delas. E chega ali a um certo ponto onde surge resistências e a pessoa para ali e acha que já é o suficiente, né? Acha que já basta, acha que já foi, já iniciei, já tá bom, já li 3 livros de autoajuda, já tá ótimo. E na realidade, não, é uma jornada muito, muito infinita. Eu digo que se conhecer é desenvolver a habilidade de se autoanalisar. E essa autoanálise, ela deve ser feita com frequência, todos os dias. Porque a gente muda, a gente evolui, todo dia a gente cresce. Exato. E é interessante você ter falado dos livros de autoajuda. Eu acho que muito do que banalizou o autoconhecimento foi isso. Teve uma época, teve um boom dos livros de autoajuda. Então, qualquer coisa era livro de autoajuda. Minha solução Só que a gente está precisa. aqui. E aí a gente precisa entender também duas coisas importantes. Autoajuda é você ajudar a si mesmo. Só que você tem como é que eu posso dizer? Uma limitação de certa forma. Sim. Porque se você fosse, tipo, né? Se você conseguisse fazer tudo sozinho, você não precisava de ninguém no mundo, né? Não precisava ter nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de nada. Então, eu acho que a gente entender, fazer as pessoas entenderem que o autoconhecimento ele vai muito além do autoajuda, vai muito além daquilo superficial. Eu acho que isso também faz um pouco parte do nosso trabalho de educação, Sim. digamos assim, psicoeducação, onde a gente vai ensinar as pessoas o que se desenvolver emocionalmente, psicologicamente, acarreta na vida delas, que eu acho que às vezes elas não têm muita consciência sobre isso. Não, às vezes quase nenhuma. É aí que se encontra o bloqueio, né? A dificuldade em aceitar ajuda. Eu falo porque eu mesma passei por ali. Eu mesma achei. E se a gente tivesse essa capacidade genuína de ultrapassar esses desafios, entender essas resistências e aprender, né, sozinhas, nem para escola a gente precisaria ir, não existiria escola. A gente não precisaria de professores, de mentores, de regras, de nada disso. Seria, né, genuíno, mas não, a gente não consegue, nós somos limitados. Principalmente porque o ser humano é isso, né? O ser humano não é só consciência, o ser humano é principalmente inconsciente. Então, tudo que tá ali, às vezes, tá tão óbvio para as pessoas que estão fora, né, de fora, mas para você mesmo não está. Você não consegue enxergar, porque você está nos atos inconscientes mesmo. E compreender tudo isso, o que é inconsciente, o que é consciente, por que reajo dessa forma, por que aceito tais situações, por que não avanço em tais áreas, faz parte do autoconhecimento. Então, é algo muito, muito profundo. E eu não posso te dizer que tem um começo e uma linha de chegada que será o final, porque existe o início, onde você inicia. Na realidade, o autoconhecimento se inicia antes mesmo da gente começar a falar. A autoestima, por exemplo, se desenvolve antes da gente começar a falar. A autoestima é estimulada e desenvolvida já quando bebês, como os seus pais te tratam. Ali já começa a se formar a autoestima. Então, né? Só que aí você chega em um ponto que você se limita, né? Se bloqueia, se limita e necessita de ajuda. E aí que muitos adultos acabam na estagnação.
na vida, porque necessita dessa ajuda, mas o fato de não enxergar acaba tomando aquilo como destino e não evolui mais. Sim. Eu falo muito assim, você falou que às vezes as pessoas não conseguem enxergar, para quem está de fora consegue, mas quem está de dentro não. Eu gosto muito de usar a seguinte analogia. Quando você está com um carro, você está dirigindo o carro, você está no carro, mas você não consegue ver o carro. Quem está de fora vê o carro, mas não consegue ver tudo que está acontecendo dentro do carro. Eu falo que isso é muito como a nossa vida. Né? A gente está dentro da vida, a gente não consegue ver tudo que as pessoas de fora conseguem ver com mais clareza, porque nós estamos ali dentro, mas em compensação, elas também não conseguem ver com clareza tudo que passa ali dentro. E é importante a gente se permitir ser ajudada com o olhar de quem está fora e consegue ver a partir de um outro ponto de vista. Né? É muito interessante também esse ponto da estagnação. Eu sempre gosto de falar assim. Se eu falar para você fazer agora um duplo twist carpado, você vai conseguir fazer? Tem gente que me responde, eu não sei nem o que é um duplo twist carpado. Você sabe o que é um duplo twist carpado? Exatamente, não. Gente, eu gosto de acrobacias. Então, o duplo twist carpado é um salto que a Daiane dos Santos criou na ginástica. Então, cara, você não sabe nem o que é, como é que você vai conseguir fazer. E assim é a emoção e o comportamento na nossa vida. A gente aprendeu os comportamentos que os nossos pais têm, que os nossos familiares e amigos próximos têm. Mas isso não é a única forma de se comportar. Isso não é a única forma de viver. Mas a gente não consegue fazer uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe. Sim. Então, o autoconhecimento é você conhecer o que é que você sabe, se aquilo que você sabe vai lhe levar onde você quer, e se não vai te levar onde você quer, o que eu posso saber para conseguir chegar onde eu quero? É exatamente isso. Exatamente isso. E não é igual você disse, né? Não é a única forma de viver, e talvez nem seja a sua melhor forma de viver. Porque às vezes a pessoa tá ali insistindo, persistindo em fazer daquela forma, porque aprendeu daquela forma e não conhece outra, acha que não existe outra maneira, acha que para ela é realmente aquele o destino, porque não conhece o jeito dela de fazer, o jeito dela de viver, o jeito dela de ser. E o autoconhecimento nos traz isso, né? Nos traz essas respostas. E o maior erro, assim, né, do ser humano é realmente buscar esse autoconhecimento, a autoestima, em todos os sentidos, fora de si, né? Que aí vai buscar o autoconhecimento dentro de conteúdos de livros, etc. Mas tá tudo ali nos livros, está, as indicações estão, conteúdos estão, ferramentas estão. Mas isso tudo só vai funcionar quando você pegar todo esse conteúdo, colocar em prática e internalizar e começar a reprogramação dentro de si. Aí sim vai ser válido, né? Isso, processar. Eu estava falando ontem mesmo sobre, tem um livro que foi um boom esse livro. Um monte de gente leu, você não leu. Eu não vou mentir que eu não li esse livro. Mas todo mundo dizia assim, no livro diz que tem que acordar 5 horas da manhã. Então eu Eu atendia li. pacientes que estavam assim, ó, Selena, que estavam assim. Eu disse, o que foi que aconteceu com você? Por que você está assim? Não, porque eu estou tentando acordar todo dia, 5 horas da manhã, e está sendo muito difícil. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, não é porque está escrito no livro que você tem que fazer. Você tem que olhar para a sua realidade. Que hora você vai dormir? Ana, não consigo de jeito nenhum dormir antes da meia-noite, porque eu chego em casa sem fazer isso. Cara, como é que você vai acordar às 5 da manhã e ficar produtivo durante o dia? Isso aí é real. É Tipo assim, impossível. para mim é impossível acordar todo dia às 5 horas da manhã, porque eu acordo 3, 4 vezes durante a Pra dar madrugada. de Então, se eu mamar. acordar às 5 horas da manhã, eu vou virar um zumbi. Então, Pra dar de tipo, mamar. não, exato, para eu dar de mamar. Então, tipo assim, quando eu não estava acordando para dar de mamar, eu conseguia acordar tranquilamente 6, 7 horas da manhã. Sim, sim, eu me E era, reconheço também. né, era Eu uma também tô nessa dinâmica. Então, fase, né, ainda. a gente precisa entender que as coisas elas não são fixas para todo mundo e nem só para você, entende? Não. Tipo, para mim tinha uma época que acordar às 6 horas da manhã era o normal, me fazia bem. Hoje é uma época que acordar às 6 horas da manhã me faz mal. E tudo bem. E quando a Lina parar de amamentar, de mamar, vou voltar a acordar às 6 horas da É manhã diferente. feliz e alegre. E a gente entender que nós somos cíclicos, que nós mudamos. Poxa, se nós mesmos mudamos, por que a gente acha que vai seguir uma receita de bolo e vai dar tudo super certo? Não,
não vai. E não é nada assim, é porque a gente acaba tornando essas regras, né, que a gente aprende, que são, na realidade, são dicas, né? São fórmulas que você pode adaptar para si próprio. E a gente São acaba levando isso como sugestões. são sugestões. A gente acaba levando isso com muita rigidez, né? Que nem eu também tenho, eu sou uma pessoa que eu necessito de ter uma rotina, de ter um norte dos meus dias. Eu sou a mulher do checklist. Eu preciso da minha checklist todos os dias. E ter essa mentalidade, esse jeito de ser, de funcionar, nessa época agora do porpério, para mim também é muito desafiador. Porque, igual como você disse, né, levantando tantas horas por noite, como é que você vai dar o check na sua lista exatamente como você planejou? Não tem como fazer. Então, tem dias que o que eu planejei de fazer às 6 da manhã vai acontecer às 9 da manhã. E o que eu planejei de fazer ao meio-dia, talvez não aconteça. Eu tenha que transferir para o próximo dia. E ter essa flexibilidade, sabendo que não é o fim do mundo, né? É difícil, as pessoas acabam se frustrando e desistindo, né, em persistir, em conquistar algumas coisas por não ter por essa rigidez, né? Não desenvolver essa flexibilidade, esse amor consigo mesma, né? Em se compreender, se olhar no espelho e se dizer, poxa, tá tudo bem, você deu o seu melhor. Você fez o seu melhor e acaba se frustrando, né? Não reconhece. Sim. Olha, eu falo muito no consultório o seguinte: existe uma diferença entre expectativa e esperança. Então, por exemplo, as expectativas elas foram feitas para serem frustradas. Sinto muito quem tem muitas expectativas sobre tudo que está assistindo esse Estão vídeo. mesmo. As expectativas elas foram feitas para ser frustradas. Então, Ana, e agora? O que eu faço? Eu não vou querer nada da vida, não, gente. Não é bem assim. Tenha esperança. Eu tenho a esperança de realizar todas essas tarefas durante o dia. Por quê? Qual a diferença da expectativa para a esperança? A expectativa é a esperança dentro de uma caixinha. Ou seja, eu espero que aconteça X, mas tem que acontecer da forma tal. Se não acontecer da forma tal, acabou-se o mundo. Uhum. Uhum. Então, essa é a expectativa, a forma da esperança. Então, quando você delimita como tem que ser que aconteçam as coisas, isso é um passo para a frustração, porque o mundo ele é fluido, a vida ela é fluida, como a gente está falando. Às vezes você consegue acordar, às vezes você não consegue acordar, às vezes você tem tempo, às vezes você não tem tempo. Sim. E aí você se permitir essa flexibilidade e entender que não é o fim do mundo se você não fez da forma que você pensava que ia fazer ou tudo que você pensava que ia fazer, tá tudo bem. Tudo bem. O importante é continuar, né? E ter essa consciência de que é um trabalho diário mesmo. Como a cura que a gente busca em certas áreas da nossa vida, tudo que a gente busca como crescimento, também é um processo diário, é enquanto vivermos. E nesse enquanto vivermos, nesse id, enquanto vamos vivendo, que a gente vai aprendendo, vai colhendo, vai plantando, vai crescendo, vai fazendo, vai realizando. Isso tudo faz parte de se autoconhecer, desenvolver habilidades para se autoconhecer com excelência, a ponto de saber que neste ponto eu sou boa, neste ponto não sou tão boa assim, preciso de ajuda, preciso delegar. Nesse ponto eu posso fluir com mais, né, com mais fluidez, com mais naturalidade. Nesse ponto eu preciso desenvolver mais algumas habilidades, buscar mais conhecimento. E se autoconhecendo, é tão infinito que não, assim, a definição está no fazer mesmo. Sim, eu acho assim que quem não quer se conhecer, ela tá um passo para, digamos assim, a palavra é um pouco forte, mas um passo para a morte, porque tudo aquilo que não cresce está morrendo. Sim. Tudo aquilo que não se desenvolve está morrendo. E é muito engraçado, porque quando eu comecei a aprender francês, tem um ditado na França que ele é super conhecido, é um ditado muito popular. E aquilo sempre me incomodou muito. Ele fala assim, pas de nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Sem novidades, é uma boa novidade. Uma boa novidade. E o meu professor era francês. Eu disse, mas como assim sem novidades é uma boa novidade? Aí ele disse, não, porque quer dizer que não aconteceu nada. Eu disse, justamente, como que é bom nada ter acontecido na tua vida, nada mudou, você não cresceu, não aconteceu nada. Como que isso pode ser bom, gente? É impossível. Exatamente. Então, a gente entender que
tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade, é um convite para o nosso crescimento. Só que o problema é que a gente resiste. A gente Sim, e resiste a olhar para a dor. sim, é isso que eu falei exatamente, a palavra dor, por trás de cada resistência existe uma dor a ser tratada, curada, olhada, justamente. Quando dói, tem que olhar para aquela dor. E o que, que a maioria das pessoas fazem? Doeu, fogem, se fecha, né? Em vez de. Porque é bíblico, né? Deus fala para guardar o coração. Em vez de guardar o coração, elas trancam o coração, fecham o coração, que não tem nada mais que entre ali. A pessoa realmente trancou as 7 chaves. E esquecendo que o intuito é realmente de guardar o coração, sim, né? Se proteger, conhecer os seus limites, conhecer o seu ritmo, conhecer-se e saber o que aceitar e o que não aceitar, mas ao mesmo tempo estar aberta a aprender, a ser ajudada, a se desenvolver, a desenvolver novas habilidades, a dar a mão se preciso for, estender a mão se preciso for. Faz parte da vida, nada sozinha, nada sozinha. Tudo que eu tentei fazer sozinha na vida até aqui não durou muito. Não durou muito. A gente é um ser da natureza, como qualquer animal, qualquer planta, qualquer coisa. A gente faz parte da natureza, gente. Então, se a gente for olhar a natureza, assim, olhar a natureza da coisa, fica muito mais fácil a gente fazer comparações. Então, por exemplo, quando a gente se machuca, que tem um ferimento qualquer, por qualquer razão, um arranhado, seja lá o que for, qual a primeira coisa que a gente precisa fazer? Tem que ir lá limpar, tem que limpar para o negócio não infeccionar. Poxa vida, quando você tem uma dor emocional, a primeira coisa que você faz é, não, vou enfiar a cabeça dentro da terra para ver se desaparece sozinha. Gente, não desaparece, infecciona, o negócio cresce, o negócio se repete para você ir vendo, olha. Eu amo assim quando alguém chega e diz assim, ai, Ana, eu tenho o dedo podre, eu só escolho. Essa semana foi funcionário, não foi nem relacionamento. Eu só escolho funcionário que não fica, funcionário que vai embora. Eu olhei assim para ela assim, como são as suas relações? Como era a sua amizade na adolescência? Eu falei assim, Ana, eu não tenho amigos porque eu me doava muito, eu sempre me doei muito e nunca recebi nada em troca. Eu falei assim, por que você acha que você está recebendo funcionários que não ficam? Eu não sei, porque as pessoas não querem trabalhar, porque não sei o quê, porque o Bolsa Família, porque olhando para o outro, né? Aí eu falei, se eu te fizer um elogio agora, como é que você se sente? Ela, eu não sei como é que eu vou ficar, eu fico meio sem jeito. Eu disse, talvez o funcionário que você está escolhendo é uma pessoa que está recebendo tanto que não está conseguindo ficar na relação porque ela está desequilibrada. Ela recebe muito e não consegue lidar com aquilo. Da mesma forma que você não consegue lidar com elogio, ela talvez não consiga lidar em ser bem tratada. Eu assim, nossa, Ana, realmente eu trato meu funcionário a pão de ló. Acho que a gente tem aqui em Maceió, né? Trata muito bem. Eu trato meu funcionário a pão de ló. Eu falei, pois talvez você precise tratar um pouco, não é com grosseria, tá, gente? Pelo amor de Deus, não interpretem errado. Encontrar um equilíbrio, mas, né? Exatamente, um equilíbrio onde aquela pessoa consiga receber aquilo que você dá e que você não se dê loucamente para que aquela pessoa não seja capaz de retribuir. Então, gente, olha só que coisa simples. Onde está aí o autoconhecimento? Através de conhecer a sua forma de se relacionar com as pessoas, ela entendeu qual é a dificuldade dela em ter uma funcionária que fique. Então, Sim. O autoconhecimento, você consegue aplicar ele em todas as áreas. E é na empresa, no relacionamento, para com os filhos, para com o marido, em todas as áreas. Em todas as áreas. Assim, flui diferente em todas as áreas. Uma vez que você entra neste mundo, eu falo que a sua visão de vida se transforma, porque a maneira com que você vai mudando o olhar para consigo mesma, você também começa a enxergar as pessoas à sua volta de uma outra maneira, com uma visão diferente. Aí que entra, né? Você começa a conseguir ser mais empática, porque você compreende quando você reage de certa forma, e a pessoa às vezes está reagindo daquela forma, então você vai conseguir exercer a empatia, olhar com um olhar mais empático, entender, buscar entender. Já quando não estamos nesse caminho, não estamos buscando autoconhecimento, a gente acaba sendo, né, respondendo como criança, né? Faz aquele bate-volta. Fica ríspida, fica seca, fica rígida, porque não, exatamente isso, não sabe lidar. Não se reconhece naquela situação e acaba não sabendo lidar. E o autoconhecimento nos proporciona tudo isso.
E não tem como fazer sozinho, né? Não tem como fazer sozinho. Eu falo que depois que eu comecei a fazer terapia, não trabalhar como terapeuta, mas no início mesmo, quando eu comecei a me tratar com terapeutas, com psicanalistas, a minha visão de mundo, assim, mudou tanto, que tudo na minha vida transformou. E logo vem aquela frase, né? Quando eu mudo, tudo em minha volta muda. Tudo em minha vida se transformou. Os relacionamentos se transformaram, muitos sonhos começaram a se realizar, foi fluindo de maneira diferente, porque eu estava entendendo, eu sabia o caminho. Coisa que eu não tinha conhecimento antes. Né? Às vezes a gente não conhece o caminho e precisa ter um norte. E dentro da terapia a gente tem essas questões, né? Igual você colocou para sua paciente, as questões estratégicas certas que toca ali no pontinho específico e a pessoa, opa, é verdade, é isso. Vira a chave, cai a ficha e consegue avançar, consegue prosseguir. Mas precisou de um ponto de luz do outro lado, né? Sozinha ela não teria encontrado essa questão dos céus. Exato. E é isso onde está o papel do terapeuta. É dele, do terapeuta, psicólogo, com quem você está trabalhando, do mentor também. É uma pessoa com mais experiência, onde ela vai conseguir olhar para aquilo e fazer perguntas. No caso da psicologia, a gente vai trabalhar através de perguntas, né? Perguntas assertivas para que você chegue à resposta. Porque aí a gente volta porque a gente está falando no começo, que não é um copia-cola para todo mundo. A resposta dela para a questão dos funcionários que não fica é porque faz de acordo com a realidade dela. A resposta para um outro cliente talvez não seja a mesma, porque aí vai de acordo com a realidade dele. E por isso que a gente não dá respostas, a gente faz perguntas onde você vai, através dessas respostas suas, achar, né, o ponto de flexão aí da questão. Gente, eu quero saber se para vocês está fazendo sentido tudo isso que a gente está falando, o que vocês estão pegando aqui e que vocês conseguem aplicar na vida prática de vocês, tá? Vão falando aqui pra gente, porque aí a gente vai vendo que tá indo no caminho certo. Débora, e a gente falou bastante de autoconhecimento. E como que o autoconhecimento ele vai influenciar na autoestima? Ah, exatamente isso. Não existe autoestima sem autoconhecimento. Esse é o segredo. Não existe autoestima sem autoconhecimento. Porque, como eu disse, né, ali no início também, a autoestima, ela começa a se desenvolver antes mesmo de começarmos a falar, antes mesmo de sermos capazes de nos expressar. Porque a autoestima ela vai se formando quando você, por exemplo, aprende a pegar o primeiro objeto na mão, quando bebê, né? Pegou o primeiro objeto na mão, aí o que as mamães, papais fazem, os irmãozinhos, né? Às vezes faz, ai, que lindo, ai, pegou o negócio na mão, maravilha. Um pontinho para autoestima positivo. E cada conquistazinha que o bebê vai fazendo, que a criança vai fazendo, e ela recebe esses aplausos, recebe essas validações, cresce a autoestima dentro dela. Porém, a vida passa, a gente cresce, chegando na adolescência, vem algumas frustrações. Tudo que foi mal resolvido na infância vem à tona na adolescência e a gente começa a, né, como um vulcão, explodir em algumas áreas, em algumas situações, querendo resolver aquelas questões internas, né, mal trabalhadas ou nunca trabalhadas. E ali começam as frustrações. E ali que muitos pais, por não compreenderem, né, esse processo da adolescência, não compreender como é que funciona toda essa parte emocional, mental, de desenvolvimento do adolescente, começa a desvalidar, né? Desvalida nas discussões, desvalidando, né? Se você não conseguir passar nessa prova, nem volte para casa. Casos assim, né? Pequenas coisas que vão sendo expressadas, que vão sendo lançadas, e isso vai diminuindo a autoestima do adolescente, da pessoa. Então, a pessoa vai para a vida adulta realmente assim, sem equilíbrio, né? Porque recebeu ali, quando bebê, todo o necessário, né? Se encheu como um pequeno ser, depois foi se frustrando pouco a pouco, se frustrou muito, porque é necessária a frustração. A gente precisa aprender a lidar com a frustração para viver uma vida adulta saudável. Se você não souber lidar com a frustração, também não vai fluir. Então, esse processo todo é de extrema importância, é muito necessário. E chega ali na vida adulta, você não, né? Tem muitas situações que você não sabe como lidar, não sabe como fazer, ou porque não foi frustrado, ou porque foi frustrado demais. E se você não buscar o autoconhecimento, não buscar o porquê, por exemplo, né, questão de autoestima, quando a pessoa não tem uma autoestima boa, ela se sente geralmente inadequada em algumas situações, em alguns lugares,
se sente incapaz de realizar algumas coisas, se sente inferior, se sente deslocada, né? Tem vários sentimentos, assim, negativos que envolvem a falta de autoestima. E uma pessoa com uma autoestima elevada, né, sabe que é capaz de dar frutos, sabe que é capaz de fazer, sabe que é capaz de se colocar em evidência, conhece seus princípios, seus valores, sabe definir suas prioridades. E tudo isso é nítido na pessoa, né? Uma pessoa que avança, você vê que ela tem autoestima, uma autoestima elevada. Isso tudo é trabalhado com o tempo, porque já na vida adulta mesmo você tendo consciência, trabalhando o seu autoconhecimento, estando neste mundo de autoconhecimento, vão vir novas frustrações que te levarão a ter o mesmo sentimento que você teve na adolescência, que não foi curado, tratado, e você pode voltar a ter reações de baixa autoestima por conta de algum acontecido, que te trouxe o sentimento. O sentimento é atemporal, te trouxe um sentimento que você nem lembra. Por quê? Mas aquele sentimento te deixa mal, te deixa para baixo, a autoestima vai lá embaixo, e a pessoa não sabe lidar com aquilo, não entende por quê. E volta a estaca zero, né? Volta a aceitar o inaceitável, negociar o inegociável e para de avançar por falta de autoestima. Então, o autoconhecimento sempre te puxa, né? Te leva, tem esse poder de te, quando você cria isso você leva isso a sério, né? Começa a se levar a sério, porque levar o autoconhecimento a sério é se levar a sério. Quando você começa a se levar a sério, você vai criar essa consciência e dessa consciência vai surgir uma percepção. Aí cada vez que uma situação como essa aconteça, surgir um sentimento desconhecido que te murchou, você vai já vai conscientemente, né, já vai ativar o consciente se questionando, já se autoanalisando. Que o autoconhecimento é isso, já vai se questionar, se autoanalisar. Epa, o que aconteceu que esse sentimento me invadiu aqui? Vai ter essa percepção, vai conseguir se questionar, vai buscar ajuda, vai compartilhar, ó, terapeuta, ó, aconteceu isso, me senti assim. Aí vem as questões, né, estratégicas, que vão te ajudar, que vão te puxar, que vão te levantar. Então, eu digo que não existe autoestima sem autoconhecimento. Não existe, não tem como. E é muito interessante você falando isso, me lembrou uma situação que eu passei. Né? Eu empreendo já, eu tenho um negócio há 9 anos. E aí, acho que faz uns 2 anos ou 3, mais ou menos, eu vendi um dos meus negócios, eu ia arrendar um dos meus negócios. E quando eu fui arrendar, a pessoa veio, tá, eu fiz uma proposta. E aí, quando eu fiz a proposta, mandei para ela, ela fez uma contraproposta, e eu falei, olha, vou fazer uma resposta da sua contraproposta, e essa é a minha resposta final. Tá bom? Tá bom. E aí eu fiz essa resposta da contraproposta, e quando ela respondeu, mas parecia que ela não tinha ouvido o que eu tinha dito, né? Na verdade, eu tinha escrito para não ter dúvidas. Parecia que ela não tinha lido o que eu escrevi. Eu disse, olha, essa é a minha proposta final. Aí ela ainda veio barganhar mais. Aquilo me tirou do sério. Mas, sabe, Débora, foi uma coisa que eu fiquei com tanta raiva. Mas tanta raiva que eu comecei a me tremer de raiva. Eu passei meia hora me tremendo de raiva. Eu disse, eu não vou responder essa mulher, porque se eu responder, eu vou dar uma voadora nela. E eu passei meia hora me tremendo de raiva. Aí eu fui sair para tomar um chazinho no lugar que eu gosto. Eu disse, não, peraí, deixa eu... Respirar. Eu fui entrar em contato comigo e dizer assim, gente, peraí, a minha raiva não é proporcional ao que ela fez. Se a minha raiva não é proporcional ao que ela fez, o problema não está no que ela fez, o problema está em mim. Vamos analisar o que é que tem aí por trás. E por eu ser terapeuta e conhecer várias ferramentas e ter um autoconhecimento em dia, porque eu também faço terapia há mais de 20 anos. Necessário. É impossível estar nesse mundo sem fazer. E aí eu consegui chegar à raiz do problema. E entendi que a raiz do problema não foi o fato dela ter feito o que ela fez exatamente. Não foi ela. Minha raiva não era sobre ela. Minha raiva era sobre o padrão de eu falar uma coisa e dizer que aquela era a minha última palavra e me sentir sem ser ouvida. Me sentir desrespeitada no que eu falava, no meu limite que eu colocava. E aí eu entendi, não foi sobre ela, mas ela me auxiliou a entender o meu processo. Sim. Gratidão por essa vida. Olha só. Com certeza. Mas, gente, olha, uma forma que eu consegui superar muitas dificuldades no meu primeiro negócio, eu sempre digo, você nunca sabe quem vai passar pela porta. Então, passa cliente de todos os tipos.
Porque é uma empresa, né? O meu primeiro negócio foi ainda o estúdio de pole dance, foi o meu primeiro. Sim. Então vinha mulheres de todos os horizontes. E chegou uma mulher que ela foi levando a filha dela tinha problema auditivo, e a mulher ficava lá assistindo a aula, mas não queria fazer a aula. E de repente um dia a mulher levou um gato para a aula. Ah, eu achei esse gatinho na rua e eu trouxe o gato. Olha, uma catástrofe, um inferno. E eu falo assim, Deus, o que eu preciso aprender com essa pessoa para que essa pessoa saia da minha vida? Para que eu nunca mais encontre pessoas desse tipo na minha vida. O que é que o Senhor quer que eu aprenda com essa pessoa? É Então, exatamente essa questão. isso passa pelo autoconhecimento. Então, na situação anterior que eu falei da mulher que fez lá a contraproposta no meu view, se eu não tivesse o meu autoconhecimento em dia e se eu não trabalhasse a minha autoestima, eu ia ficar péssima. Ia ficar Sim, achando que... teria talvez estragado a comunicação reagindo sem pensar, né? Que é o que muitas pessoas fazem. Vai na lata, né? Machucou, ouviu algo que machucou e já vai na lata e responde. Não respira, não pensa, não raciocina. Claro que a minha vontade na hora foi dizer, você é... Eu disse, mas sem ser pra ela. Eu disse na minha cabeça, olhando pro celular, eu disse, você é o quê, minha senhora? Você é surda, você é demente, você é o quê? Porque não é possível. Tá escrito lá. Eu escrevi aqui. Tipo, não falei para ela. Eu tive o autoconhecimento de dizer assim, não, peraí, eu tô com muita raiva, mas eu não preciso me comportar dessa forma com ela. Não. Né? Claro que às vezes Não a é gente não sobre consegue ela. se controlar porque a gente está face a face com o nosso interlocutor e às vezes é muito difícil de se controlar. Escapuliu, às vezes sai, né? É ser humano, é imperfeito. Não, e eu falo assim que eu tenho um letreiro neon na minha testa. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa, eu falo assim, eu não vou responder, eu estou calada, eu vou ficar calada. E aí a pessoa assim, você tá pensando tal, tal, tal. Eu disse, caramba, velho, tá escrito na minha testa o que eu tô pensando, né? Porque eu tô As aqui achando que eu tô expressões super... não negam. Eu tô aqui super achando que eu tô neutra e a pessoa leu exatamente o meu pensamento. Fica treinando igual eu tive que fazer isso antes de começar a fazer minhas sessões de análise. Ficar treinando no espelho a minha cara de paisagem. Porque eu também sou muito expressiva. Eu sou muito expressiva. Tão expressiva que às vezes tem situações, né? Que você pensa que você tá lá no controle da situação e eu tô ali, né? Meu olho arregalado com a respiração já, né? E tá todo mundo já sabendo, tipo, né? Não caiu bem o que eu falei, porque já a expressão é muito forte. Mas isso também faz parte do autoconhecimento. E a gente se percebe, ó. Isso que é o importante. A gente se percebe nessas situações. A maioria das pessoas que não estão nessa jornada não conseguem se perceber. E continuam colocando a culpa no outro. Uma coisa que eu sempre digo também, que tem muito a ver com a situação com a senhora que você teve contato, que não estava entendendo a sua mensagem, né? Não estava entendendo. É que o que nos incomoda no outro tem muito a dizer sobre nós, né? O que nos incomoda no outro é algo que precisa ser tratado em nós. E é exatamente isso. É exatamente isso. Eu não sei se você gosta do Karnal. Ah, eu Ele gosto. gosta, né? E aí ele tinha uma época que eu estava ouvindo muito as palestras dele. E tinha uma palestra que ele falava assim que eu amo, tá? Desculpem aí o palavrão, mas enfim, ele dizia assim, que o cara tava na rua e chamou ele de filha da, né? P. Aí ele disse, olha, eu tenho duas opções, olhar pro cara e falar assim, você não conhece a mamãe. Mamãe é uma santa. Ela nunca seria uma mulher da vida. Então, categoricamente, você não conhece a minha mãe. Ou dizer assim, nossa, você conhece tão bem a minha mãe que você conhece uma versão dela que eu não conheço. Porque assim, se você ficar com raiva, você está dando poder para aquela pessoa. Se a pessoa chama você de filha da P e você entra no raciocínio dela, então que poder é esse que você está dando para aquela pessoa? O que você está acreditando? No que aquilo está lhe tocando? Porque se não lhe toca, ele não conhece a minha mãe, ele conhece tão bem que eu nem conheço. Né? Muito bom. Então, assim, o que você faz? Porque muitas vezes as pessoas colocam a responsabilidade na situação, né? Não, Sim, meu negócio, e eu falo muito de negócio porque eu trabalho muito com empresários. sim, Então, e eu exato. sou empresária, então é uma coisa que eu, volta e meia, é um exemplo que eu trago, é sobre negócios. Então, às vezes eu recebo cliente e falo assim, não, meu negócio não está prosperando porque está em crise. Eu digo, tá em crise para você, como tá em crise para fulano de tal, que bateu não sei quantos milhões de vendas.
O país é o mesmo, a crise é a mesma, por que para ele está funcionando e para você não? Né? Então, às vezes as pessoas não entendem por que não funciona, coloca a responsabilidade no outro. Na E situação aí eu acredito ou muito no outro, né? na situação no outro. E aí é onde eu acredito muito que vem a autoestima. A autoestima, ela lhe empodera para você assumir a sua parte de Sim. responsabilidade nas coisas, naquilo que dá certo, que todo mundo sempre assume, mas naquilo que dá errado também, onde as Também. pessoas geralmente não querem assumir. Né? Sim. Então, eu acredito muito que a autoestima é, é o elemento que faz com que você seja um empresário fora de série. Não porque você se acha, mas porque você sabe exatamente quem você é e não precisa que as pessoas fiquem lhe aplaudindo, né? Sim, Quando se conhece o suficiente para se posicionar. exatamente você se sente à vontade de dizer não, de colocar limites com amor, não precisa ser com grosseria. Você se sente à vontade de fazer uma coisa onde todo mundo está dizendo não vai dar certo, mas você fala assim, cara, se não der certo, eu assumo, mas eu acredito que vai dar certo, então vou lá e faço. Então, quando eu ouço muitas pessoas que o empresário, o empreendedor, ele é disruptivo, porque ele tem que ter essa autoestima para poder manter o Se negócio lançar, dele. sim. Uhum. Se Se lançar todos os lançar dias, né? exatamente e manter. Então, ele é aquela pessoa que vai lá e faz e que se automotiva. Uhum. Quem não é empreendedor, ele sempre está buscando uma motivação fora. Um Sim, livro, um filme, um seja lá o que for, o chefe, sim. né? É que a gente diz aqui no Nordeste, alguém que fique vaquejando. Sabe a vaca que se fica aboiando a vaca, fica vaquejando a vaca para a vaca andar? Então, quando a pessoa ela não é empreendedora, geralmente ela precisa de alguém que vaqueje ela para ela poder andar e fazer as coisas que precisam ser É feitas, bem assim. né? É bem assim. Tá ainda, Então, a tá autoestima ainda, tá... Ah, perdão, Ana. Não, não, tá não, tudo ainda bem, naquela, pode falar. tá ainda naquela posição naquela postura de criança, na realidade, né? Que é a criança que fica ali esperando que os pais digam, vai, filho, faça, vai, Ana, faça. Exato. Tá ainda assim, nessa posição. Não se assumiu, né? A falta da autoestima não te permite de se assumir. Precisa daquele tapinha nas costas, né? Deixa eu ler aqui. A Claudiana disse que a gente estava falando sobre autoconhecimento na hora que ela mandou a mensagem, mas disse que tem tudo a ver com ela, que ela está gostando muito da live, né? Então, sobre Olha! autoestima, gente, eu queria entender vocês sobre autoestima também. A Claudiana disse que o autoconhecimento está batendo lá forte, mas e a autoestima? Como é que está a autoestima de vocês? Né? Se fosse para vocês darem uma nota de 0 a 10 para a autoestima de vocês, que nota vocês dariam? Né? Eu gosto muito de trabalhar isso, porque no polidense, as pessoas falam assim, Ana, da psicologia, que raios, porque eu abri o estudo de polidense quando eu voltei do meu mestrado na França. E às vezes assim, Sim. Ana, pelo amor de Deus, você chegou da França com um diploma de mestrado para fazer polidense, não tem nada a ver. Eu falo assim, gente, talvez para você não tem nada a ver, mas eu como psicóloga, para mim tem Tudo tudo a ver, porque a para ver. mim o polidense é uma ferramenta de autoconhecimento, Sim, onde eu vou trabalhar a autoestima. Então, assim, é muito interessante a gente ver, né? Eu vejo ali na prática como tem, que eu praticamente só atendo mulheres, como tem mulheres que não acreditam em si. sim, é o que mais tem. Infelizmente, ainda mais agora com esse mundo, né, das redes sociais, que é tudo muito superficial, que as pessoas mostram o que querem, né? Mostra a parte que querem. A gente mostra o que quer nas redes sociais. E muitas pessoas com autoestima bem baixa mesmo, né? Se limita, até mesmo aqui no mundo das redes, não consegue utilizar isso como uma ferramenta, né? Como algo que te ajude a avançar, a trabalhar, porque para a gente que trabalha com Instagram, com redes sociais, é uma ferramenta, acaba sendo uma ferramenta. Mas para as pessoas que não estão nesse ritmo, que não estão neste mundo, ou que começou a empreender agora, por exemplo, né? Acabou de se tornar, decidir ser empresária agora, fica olhando e comparando, né? Não consegue se ver neste mundo, vê tudo muito, muito longe, e aquilo vai diminuindo ainda muito mais a autoestima da pessoa. E essa falta de autoestima vai sendo alimentada cada vez mais, porque a pessoa está buscando fora de si o que ela deveria buscar dentro de si. Tem até uma frase do Nathanael Brandon, eu acho que
Que ele fala, né, que o maior erro do ser humano é buscar a autoestima fora de si, em vez de buscar dentro de si. As pessoas confundem autoestima com autocuidado, que é algo mais superficial. Confundem muito. Aí vai fazer uma cirurgia plástica, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e acha que aquilo tá elevando a autoestima. Tudo bem, não, nada contra. Pode fazer, pode colocar tudo postiço, tudo que quiser. Pode fazer, se tem esse direito. Se te faz se sentir bem, se te faz sentir melhor, pode fazer. Mas isso não vai, assim, elevar a sua autoestima de dentro para fora. Não vai resolver o seu problema de dentro para fora. Isso vai te dar aquele up momentaneamente. Mas o que realmente precisa ser tratado, olhado, curado, começa de dentro. É eu saber aprender a olhar para dentro. E é aí que está a dificuldade da maioria das pessoas. Eu atendi um caso, você falou sobre cirurgia plástica, eu atendi um caso que para mim foi muito icônico, né? Eu atendo em francês também, então é uma cliente na França. E ela estava no final de relacionamento, um relacionamento muito longo, e ela estava muito mal. E aí eu comecei a atender ela nesse processo, e ela disse assim, olha, eu vou ter que suspender daqui a 1 ou 2 meses, porque eu vou fazer uma cirurgia plástica. E eu não vou querer, assim, aparecer, porque era no nariz. Eu não vou querer aparecer, eu não me sinto confortável, mas eu vou fazer isso, porque eu tenho certeza que vai resolver essa dor que eu estou sentindo, porque eu vou me sentir mais bonita e eu vou conhecer outras pessoas. Eu falei, olha, vamos continuar antes de você fazer, vamos fazer a terapia para você ver se você quer fazer. Eu quero, sempre foi o meu sonho, não sei o que. Você está decidida, beleza. Agora eu acho que você deveria investir um pouco mais antes de fazer na terapia. E aí ela, não, já marquei, não. Eu disse, então tá bom, beleza. E aí ela parou 1 mês e depois quando ela voltou, e aí, como é que você tá? Ela, tô me sentindo bem, gostei muito do meu nariz, mas eu não tô feliz. Eu disse, porque não é o nariz que vai fazer você feliz. Não é a transformação externa que vai resolver o problema interno. A dor é muito mais profunda. Sim. Né? Então, as pessoas... E aí agora a gente está atendendo muito paciente bariátrico. Paciente bariátrico que reincidiu, né? Que voltou a engordar muito. E aí as pessoas elas não entendem que o externo, na verdade, ele é reflexo do interno. Se você não está bem internamente, o externo ele não vai estar bem. Você não consegue se cuidar, você não consegue fazer escolhas assertivas. E isso vale para comida, isso vale para tudo. Né? As pessoas me veem, às vezes elas se espantam quando eu digo que eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Mas você está tão bem. Aí quando eu digo, minha gente, eu tenho 39 anos, as pessoas dizem, mas não parece. Mas é porque quando a gente se trabalha, quando a gente se conhece, a gente fica tão bem internamente que a gente consegue fazer escolhas assertivas que levam para o nosso objetivo. A gente consegue ter um equilíbrio emocional que se reflete no nosso externo. E consegue ter a capacidade de priorizar. Né, que a maioria das pessoas não conseguem fazer isso, que fica naquela, né, não posso dizer não para isso, para aquilo, então vou continuar aqui sofrendo, porque não consegue priorizar, né, não consegue ser assertiva, não consegue se posicionar na realidade, né, em nada, nem em relacionamentos pessoais, interpessoais, em todos os sentidos, não consegue encontrar uma maneira de se posicionar com verdade, né, sem medo de ferir, de machucar, de, né, sabe se posicionar. E é muito interessante que você falou, que me lembrou no puerpério da minha primeira filha. No puerpério da minha primeira filha, eu estava aprendendo a ser mãe. Claro que a gente aprende com cada filho um pouco mais. Mas ali eu estava aprendendo do zero. E aí eu não conseguia me posicionar. Eu achava que eu não tinha que me priorizar. Minha filha tem que ser a prioridade máxima de tudo. Sim. E chegou a um ponto que eu não conseguia emagrecer. Não era emagrecer, mas voltar o meu peso. Mas, sobretudo, num ponto que eu comecei a ter enxaqueca. Eu nunca tive nem dor de cabeça. Nem dor de cabeça eu tinha. Mas eu comecei a ter enxaqueca de tão cansada e de não olhar para mim. Comecei a ter problema de absorção de nutrientes. Então, meu cabelo começou a cair loucamente. Mesmo depois do eflúvio telógeno, que ele cai normalmente. Mas depois desse período, meu cabelo começou a cair loucamente. Porque eu comia, mas eu não conseguia absorver os nutrientes. Porque o meu corpo estava reagindo, sem ser visto, sem ser olhado, a minha vida estava tão deixada em segundo plano, porque eu acreditava que tudo tinha que ser prioridade máxima para ela, que o meu externo começou a refletir isso. E aí, isso é... A gente só
questão daqui, a gente precisa entender que até as doenças que a gente tem, ela reflete muito do comportamento e do emocional que a gente tem, né? Sim, e acaba afetando o mental e vai se agravando, se agravando, se agravando, né? E até mesmo câncer pode ser uma doença psicossomática que começou de um estresse, por exemplo. Então as pessoas não têm noção, não têm nenhuma noção do quanto isso é importante, do quanto entender sobre o autoconhecimento, trabalhar a autoestima através do autoconhecimento, o quanto tudo isso é importante, é de extrema importância. A gente acaba dentro do mundo pra gente acaba sendo, né, não fácil falar, mas pela experiência que fala, né? Porque a gente teve que passar pelos processos para chegar até aqui e poder falar sobre isso numa live. Mas, assim, não que seja fácil falar, mas a gente fala da experiência também, porque a gente passou por esses processos e entender que até mesmo uma dor de garganta pode ser algo psicossomático, né? Dores nas costas, ou dor do lado direito, do lado esquerdo, tudo tem um porquê, uma razão. A gente vive num mundo de causa e efeito. Foi algo que eu comentei também num dos stories que eu fiz semana passada. A falta da sua saúde tem uma causa. Essa doença, ela é só o efeito dessa causa. Qual que é a causa? Muitas pessoas não olham para a causa, né? Não. Só quer resolver no superficial. Sim, é sempre o que eu falo. Tipo assim, tomar remédio é importante, mas ele não é a solução total do problema. Porque se você não olha para a causa do problema, o remédio é como uma barreira para o rio. Se você não olha para a fonte do rio, em algum momento aquela água represada ali, ela vai achar um novo curso, ou ela quebra a barreira e aí é quando você fica resistente aos medicamentos, ou ela simplesmente abre novos desvios e aí é quando você tem efeitos secundários ou outras doenças. Então a gente precisa entender que o nosso corpo físico, ele está completamente ligado ao nosso corpo emocional. Sim. E não é à toa que atualmente o número de doenças autoimunes tem crescido drasticamente. Por que é o autoimune? É o teu corpo agredindo o teu próprio corpo. Sim. Então é tipo, pelo amor de Deus, olha pra gritando, dentro, né? olha pra mim. Gritando. Olha. Exato. E para quem não sabe o que é psicossomática, porque pode ser que tenha alguém que não saiba, psicossomática é quando algo emocional se mostra através do físico, da doença, de um sintoma físico. Não precisa ser só uma doença, mas de um sintoma físico. Sim. E a gente, olha, o papo está tão gostoso, fluiu tanto que a gente falou sobre autoconhecimento, autoestima. Já faz 1 hora e ainda nem falou sobre espiritualidade, né? Corre, Brasil! Corre! Vamos lá, espiritualidade. Aonde que entra a espiritualidade em tudo isso, né? Quando a gente fala sobre espiritualidade, a maioria das pessoas já pensa em uma religião, né? E na realidade, trabalhar o seu espiritual, ter uma vida espiritual ativa, trabalhar essa conexão todos os dias, nada tem a ver com religião, né? Tem a ver com exercer a sua fé, encontrar algo que faça sentido para você, para que você possa colocar a sua fé em ação para alcançar alguns objetivos com mais leveza e certeza. Que é isso que a espiritualidade nos traz, né? Traz leveza e certeza. É através dessa conexão espiritual que você alimenta todos os dias que você encontra leveza para tomar suas decisões e a certeza para continuar no caminho, continuar seguindo firme e forte. Para mim, quando eu falo sobre espiritualidade, no começo era muito confuso, né? Quando eu comecei a falar sobre espiritualidade sendo cristã, porque muitas pessoas confundem, né? As pessoas confundem muito a religião com a espiritualidade. E como eu pratico muito meditação, a maioria das pessoas cristãs ficava assim, encabulada, né? Tipo, como assim? Você é cristã, mas você medita, mas meditação é do Buda e, sabe assim, totalmente perdidas, né? Não conseguia absorver a informação. E a realidade é que trabalhar a espiritualidade é encontrar algo que desperte, porque nós não somos só carne, nós somos, né, corpo, alma, espírito, que desperte esse seu espírito que vive, que precisa viver, existir, precisa vibrar em você, para que você consiga fluir com equilíbrio e leveza em todas as áreas de sua vida. E para mim, despertar o meu espírito é desenvolver a minha fé dentro da lei bíblica cristã, mas também não deixar de abrir a minha mente, conhecendo outros mundos, como eu me formei em professora de meditação há alguns anos, e eu fui obrigada a estudar
toda a história da meditação, que nada tem a ver com a Bíblia. Porém, o efeito que essa técnica, porque é uma técnica, é uma ferramenta, nos traz é, assim, é imenso de libertador. E muitos pastores, coaches, mentores, né, a maioria dos profissionais, psicólogos, né, terapeutas, utilizam desta ferramenta para deliberar muitas tensões, para te ajudar nos processos terapêuticos, te ajudar na cura emocional, te ajudar na direção mental. Então, tem a ver com isso, tem a ver com fé, encontrar algo que faça sentido para você, que estimule a sua fé, alimente a sua fé, para que você possa continuar seguindo com leveza e ter certeza de suas decisões. A certeza das decisões vem no parar, respirar, né? Se conectar consigo mesma, ser capaz de ouvir o seu silêncio. A maioria das pessoas não tem essa capacidade, não suportam o silêncio. É interessante, assim, dois pontos. Essa questão do silêncio, eu tenho uma cliente que a gente estava trabalhando justamente isso, dela parar e se escutar. Eu falei assim, quando você almoça só, como é que é? Ela disse, eu não almoço só. Se eu almoço só, eu tô aqui no celular e como super rápido para sair. Eu disse, e você já tentou comer sozinha, sem celular parada? Não consigo, porque eu acho que tá todo mundo me olhando. Né? E é muito interessante o estar consigo mesma. Eu falo, se você não é um bom ímpar, você não vai ser um bom par. Não. Então, você estar consigo mesmo é uma maneira maravilhosa de você se entender, você se conhecer, você organizar suas emoções e até de você ser mais produtiva e ter mais insights. Né? Eu acho que você falando sobre essa questão de meditação me veio muito forte. Eu também sou cristã, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer, de conhecimento. Eu tenho sede de conhecimento. Então, o fato de eu ser cristã nunca me impediu de eu passear e conhecer outras religiões. Sim. Né? Então, assim, já conheci sobre o espiritismo, já me convidaram, Ana, você pode vir aqui no centro comigo? Vou no centro com você conhecer um pouco mais. Já conheci um pouco mais sobre, como é o nome daquela? Do Mormon, sabe? Em algumas religiões que me convidam, eu vou lá conhecer um pouco mais daquela religião, ouvir o que aquelas pessoas têm para dizer, como elas interpretam o mundo. Sim. E isso faz com que a gente consiga ver que muitas das religiões, elas têm muito links uma com a outra. Sim. E quando você fala que os cristãos que você conhece não entendiam sobre essa questão da meditação, é só a gente parar e pensar, quando Deus foi para o deserto passar 40 dias, lá ele meditou. Fazer o quê? Meditou Para meditar. palavra, né? Então, às vezes, é o nome que a gente se assusta, é o nome que para a gente associa com uma coisa que não é necessariamente com o ato, né? E a gente entender que para todas as religiões existe um Deus. Talvez o nome que a gente dá é diferente, mas na maioria o propósito é o mesmo. Na grande maioria, o propósito é você estar em comunhão com você estar em comunhão com a natureza, você servir positivamente ao mundo de alguma forma, você ser uma contribuição positiva. No final das contas, a maioria das religiões é sobre isso. Né? Sim, se encontrar de verdade e desenvolver o melhor de si. E através disso levar a sua história, levar a cura, levar a sua experiência, de maneira que transforme tudo e todos na sua jornada, na sua caminhada. Mas é bem difícil, né, às vezes, para as pessoas desenvolver essa nova visão. E quando eu falo sobre isso, principalmente nas mentorias, que é onde eu mais trabalho isso, que eu tenho mais liberdade de falar sobre isso, sessões de análise é só análise, né? Mas nas mentorias eu tenho essa liberdade, e agora também no grupo terapêutico eu vou ter um pouco mais dessa liberdade. As pessoas ficam impactadas, né? Porque a maioria do público também, na época, na minha última turma, também eram cristãos. E ficam assim, impactadas, né? Pensando, poxa, meditar isso, então. Né? Porque antes só tinha ideia, né? Associou e criou uma crença que foi alimentada durante anos e acredita que aquilo não é para ela, que aquilo não vai deliberar, que aquilo não vai aliviar, que aquilo ela não vai conseguir, que aquilo não faz parte das suas crenças e não se permite ressignificar aquilo para poder viver algo novo. Às vezes esse algo novo vai te levar para o next level e a pessoa se limita, né? Por ter crenças ali que precisam ser trabalhadas. É o algo novo que vai te levar para o próximo nível. Porque você está onde está por tudo que você já sabe. Sim. Para você ir para o próximo nível, você precisa saber algo mais, que é algo esse algo novo. Né?
E como você falou, nós estamos agora com um grupo, né? Sim, Apresente o grupo para o pessoal. sim. Sim, tem o grupo terapêutico que vai ser lançado no dia 1º de setembro, agora, que a Ana, né, vou ter a honra de ter a Ana também juntamente comigo, nós estaremos ali, eu, a Ana e a Marilu, que não está aqui no mundo das redes sociais, mas ela também estará lá junto com a gente. Nós vamos estar lançando esse grupo terapêutico, onde a gente vai tratar de maneira coletiva, né, muitas pessoas, muitas mulheres, o público-alvo são mulheres, e ali dentro a gente vai estar compartilhando um tema por mês, ferramentas, exercícios, dinâmicas, para te ajudar neste processo do autoconhecimento, desenvolver a autoestima, trabalhar um pouco a espiritualidade, ver também as necessidades de cada uma. Então, dia 1º de setembro vai ser lançado o grupo terapêutico O Espelho, e o intuito é que você saia dali ou permaneça ali e aprenda a refletir nesse espelho a sua alma, se ver de verdade, se reconhecer no espelho que você olha, se aceitar, se olhar nos olhos, reconhecer sua unicidade, se desenvolver. E eu vejo que muitas pessoas, eu fiz o desafio, né? Foi através do desafio que a gente conseguiu desenvolver essa ideia e dar as mãos para conseguir continuar juntas. Eu percebi o quanto que existem mulheres ainda, mesmo a terapia sendo muito falada, né? Não sei se é o meu meio, mas eu vejo muitas pessoas falando sobre terapia, sendo muito falado cada vez mais, sendo naturalizado, né, esse assunto, praticar, fazer terapia. Ainda existe aquela crença de que, né, terapia é só quando se tem algum trauma, né, algum trauma mental, algum problema, alguma situação a ser resolvida. Desequilíbrio, ansiedade, pânico, alguma coisa assim, algum distúrbio. Sim, Que não é, gente. não, Terapia é para toda pessoa que quer crescer. Então, se você quer evoluir, se você não está satisfeita com a tua vida como ela está hoje, independente da razão da sua insatisfação, a terapia é uma forma de você conseguir achar soluções legais para essa satisfação, sim, para essa insatisfação, né? E transformar isso daí. Ela vai trazer aqui um conhecimento, um insight, uma reflexão, para que você consiga dar um novo significado a isso e crescer e ir para o próximo nível, desbloquear o que você está bloqueado aqui para poder ir avante. sim, Né? E o grupo terapêutico ele é muito interessante porque o grupo ele se torna uma nova entidade. Então, temos sim, nós três, né? Eu, a Débora e a Marilu, ali liderando o grupo, mas o próprio grupo em si, cada grupo tem uma dinâmica, uma harmonia, uma personificação sim, diferente. Então, você está no grupo, além de você se sentir mais motivada, você vai trazer alguns insights, vai trazer algumas ideias que se você tivesse sozinha, você não teria. Então, ele exatamente, não é uma substituição à terapia, ele é um complemento à terapia, onde você vai ter uma exatamente, comunidade que vai trazer todo um suporte para você, para o teu crescimento. exatamente. É isso, e é com muita alegria que eu já, né, anuncio isso aqui, mas eu tô assim, tô muito feliz, porque é algo já sonhado há alguns anos, né, que eu sempre sonhei em fazer, e agora tá vindo à realidade com parceiras maravilhosas, como a Ana e a Marilu, e vão vir mais parceiras no decorrer do tempo, essa é a visão, que cresça, que tenha bastante profissionais e que consiga atender o máximo de mulheres possíveis ali dentro. Então, uma comunidade de mulheres fortes, corajosas, de visão, vai nascer ali, eu tenho certeza absoluta. E você que está aí do outro lado é convidada a participar, a conhecer, a vir e fazer parte desse processo, entrar nessa jornada junto com a gente e fazer valer a pena a sua existência, né? Porque muitas pessoas acham que nasceu só para viver nas mesmices que se encontra, leva isso como destino e não busca evolução. Eu quero que você busque evolução, porque você nasceu para aprender, ensinar a evoluir. Sim. E aí a gente vai deixar o linkzinho aqui, vou encerrar a live, tá? Porque a gente já estendeu bastante. Aí É que tinha tantas fluiu outras coisas que a gente tinha tanto. É o papo planejado, fluir, Ana. É o papo né? fluir, fluiu. Pois é. Assim, até planejado os exercícios e tal. Então, o que que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, Débora. Ó, isso daqui eu tô fazendo ao vivo, a pobre da Débora que tá embarcando aqui na minha ideia. Como a gente não teve tempo de fazer a atividade que ela ia fazer aqui ao vivo, eu vou deixar no Stories o link para o grupo do desafio, ou do desafio não, desculpa, para o grupo da nossa comunidade, o Espelho, tá? Que vai começar 1º de setembro. Então, a gente deixa no Stories o link e vocês entram lá e mais
tarde ou amanhã, a Débora vai fazer a atividade lá. Então, quem quiser fazer a atividade, entra lá no link, tá? Para poder fazer a atividade. A live vai ficar salva. A Cláudia está dizendo que gostou muito. Muito obrigada. Que bom, Obrigada, Cláudia. gratidão. Então, quem assistiu e que viu que aqui é rico o conteúdo, como ela vai ficar salva, a gente vai fazer um post em collab para salvar a live. Vocês já podem seguir pode sim falar com a Débora, segue lá a Débora, eu vou fazer o post em collab, segue a Débora, me segue quem também não é seguidora minha e manda a live, né? Manda o vídeo para pessoas que você sabe que esse conteúdo vai trazer uma transformação na vida dela, tá? Exatamente. Isso aí, vou mandar aqui para vocês, vou deixar salva, né? Quero agradecer muito a Débora, né, por estar Gratidão. participando desse momento. Todas vocês que participaram, muito obrigada, gratidão mesmo do coração. E é isso, Débora, você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Sim. Agradecer também a todos que participaram, agradecer pela oportunidade de estar aqui e te espero lá no grupo para a gente fazer esse exercício juntas, que eu estou ansiosa para compartilhar, que já está aqui, ó, mentalizado o que fazer. Eu quero te ajudar, quero te guiar nesse processo e vai ser muito bom você fazer esse exercício junto comigo e tem tudo a ver com o que nós discutimos aqui hoje. Então não fique de fora. Gratidão. Beijo para vocês. Obrigada, Cláudia. Dizendo que nós somos bênçãos de Deus. Que bom, que maravilha. Amém. Um beijo para todo mundo. Gratidão. E até lá. Até. Vemos vocês no grupo, tá? O link vai estar lá nos stories.